Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jairo Lira e vou falar um pouco para vocês sobre parede de escalada, tá bom? Você já ouviu falar? Não? Nunca? Então vai ouvir falar agora, tá bom? Eu sou estudante de Educação Física e gostaria de abordar esse tema em 5 tópicos, tá bom? Conceitos e curiosidades, que é um tópico só, tá bom? Características, no segundo tópico. No terceiro, técnicas. No quarto, aplicação no ambiente escolar, que é muito importante esse esporte na escola. Estratégias para a elaboração de aula é o quinto tópico, tá bom? Então você não pode perder, porque vai ser legal. Não sai daí, tá bom? É o seguinte, nós vamos começar falando um pouco da curiosidade, certo? Seguinte, na época, muitos simpatizantes dessa modalidade gostavam de escalar, como é que eu posso dizer, montanhas, né? E devido ao inverno chegar, eles não tinham mais como escalar. Por quê? Porque as montanhas elas começavam a ficar muito cheias de gelo e aí não tinha como eles escalar. Mas eram praticantes e simpatizantes dessa área naquela época. Então o que é que eles faziam? O que é que eles tinham que fazer? E o que é que eles criaram e inventaram para dar continuidade aos seus treinamentos, né? E para que também não parasse. Porque senão, afinal de contas, todas as vezes que eles subiam e escalavam as montanhas, eles sentiam muito, mas muito que seu esgotamento físico ia chegando. Isso quer dizer que eles davam tudo de si para aquilo ali, né? Superando suas próprias forças, seu limite. Então, não podia parar, porque se parasse, quando voltasse depois do inverno, aí pronto, já estava totalmente, no dito popular, morgado, cansado, já não dava mais para fazer nada. Aí ia ter que começar tudo do zero. Eles tinham que continuar. Então qual foi a ideia desses caras que treinavam duro, que eram simpatizantes? Qual foi a ideia deles, né? Eles começaram a colocar alguns acessórios na parede, tipo madeiras, acessórios de madeira, de pedra também, de alguma forma eles encaixavam ali nas paredes. E aí eles começavam a praticar a escalada, né? Nisso eles iam trabalhando também a força, equilíbrio, tudo aquilo que eles trabalhavam já nas montanhas, normalmente como faziam, eles agora estavam fazendo nas paredes, né? Ou seja, criaram uma forma lá na década de 70, né? Para que eles não parassem de treinar. Então isso fez com que essa modalidade se expandisse, porque até então era feito apenas para um treinamento, né? Até então. Mas aí, mais à frente vocês vão entender por que eu estou falando até então, porque depois começaram a surgir as propostas, como por exemplo, uma proposta de algo como uma competição, né? Ele não diretamente, mas aos poucos ele foi entrando indiretamente em circuitos, ou seja, começou ali também a dar início à parede de escalada como uma modalidade muito bem quista e muito bem sucedida. Então é uma história excepcional e muito linda. Vamos dar continuidade falando do segundo tópico, que são características, muito interessante. Bom, se formos ver essa característica de um ponto de vista pedagógico, nós podemos perceber que essa modalidade é uma ferramenta de extrema importância, tanto nos ambientes formais, como também nos ambientes não formais. É interessante ressaltar o que um autor muito conhecido disse. Vejam bem o que foi que ele disse aqui. Atarian, em 1987, disse assim: já deixava tudo bem claro que os ambientes de escalada indoor, que é o que nós estamos falando agora, são utilizados para a prática de movimentos específicos aplicados posteriormente nas rochas e na natureza. Aí está uma das principais características desta modalidade, que é o que o nosso Atarian, né, diz ali em sua citação, que é uma modalidade específica para ser praticado na natureza. Então, seja no ambiente formal ou não formal, de alguma forma seria interessante, e bastante interessante, que seja utilizado em um ambiente que favoreça
ao aluno ou ao praticante o contato com a natureza. Isso é a primeira característica, né, da nossa parede de escalada, dessa modalidade, tá bom? Eu vou ler aqui outra citação que é muito importante, tá bom? Que é de Pereira, 2007. Ele diz o seguinte, veja bem, ele nos traz alguns benefícios que a escalada pode proporcionar quando trabalhada de forma lúdica. Lúdica, aqui está a chave, tá bom? E eu vou falar aqui para você algumas características lúdicas que você vai estar trabalhando, voltado agora para o seu aluno, tá bom? Falando um pouco dessa questão referente à parede de escalada. Veja bem o que você pode trabalhar nessa aula. Olha só. Velocidade, resistência, força, estratégia, habilidades motoras, tá? Trabalho em grupo, percepção, atenção, equilíbrio dinâmico e precisão de movimentos. Essa citação foi Pereira quem fez em 2007 e vale ressaltar que é de grande valia para quem é professor, né, principalmente de educação física, que inclui em suas aulas essa temática, essa situação de contato com a natureza, que é muito importante para o aluno também, e que é uma das características principais que nós acabamos de ver aqui anteriormente pelo autor Atarian, né? Uma das características principais, que é o contato com a natureza, né? Então, já está bem claro aí algumas características. Mas para a prática da parede da escalada, podemos utilizar alguns tipos de vias de escalada, como por exemplo, aqui vai estar aparecendo para você uma imagem, e essa imagem é mais ou menos como se pratica, tá bom? Então, vamos lá, veja bem. Aqui onde você está vendo aqui em cima é a top rope, é uma coisa assim, tá bom? Bom, aonde as cordas elas vêm de cima e proporcionam segurança e simplicidade na iniciação esportiva. Ou seja, se você estiver trabalhando tanto para pessoas fora da escola, como para pessoas dentro da escola, das suas aulas, é interessante ressaltar essa questão que o hip hop é uma iniciação da parede de escalada. É uma forma mais simples, tá bom? Enquanto você percebe aqui na imagem que enquanto um está segurando, o outro vai tentando ali, né? É como se tivesse umas roldanas em cima, aparentemente, e tem uma corda. Alguém está lá embaixo, puxa a corda, enquanto o outro vai tentando ali se equilibrar, tentando segurar nas pedras, e de repente pode ser que ele solte e tudo mais, e aí a pessoa que está lá embaixo tem que segurar ali para ele que não aconteça nenhum acidente, né? Mas isso aí é tudo com segurança, tudo baseado na maior segurança possível para que o aluno ou o praticante específico não sofra nenhum dano, né? Ou alguma coisa assim parecida, né? Aqui você vai ver também essa imagem, né? Que é praticamente à medida que vai evoluindo, ele vai começando, o aluno ele vai começando a pegar mais o jeito da coisa, vai começando a subir melhor, tá bom? E aqui nós temos uma imagem mais real, né? De movimentação de paredes específicas para crianças. Olha só como é interessante, né? Ela é um pouco inclinada para trás e as crianças elas sobem assim. A criança adora isso, adora isso. Como é que eu posso dizer? Uma modalidade que pode ser trabalhada sim com as crianças e que elas vão adorar, porque você vai criar, você como professor, seja no ambiente formal ou não formal, como eu já acabei de falar aqui, a criança vai adorar, ela vai gostar, com certeza. E abrange, tem gente que pensa, a parede de escalada é só subir. Não, existem técnicas, existem formas de fazer, existe preparação para isso, existem pessoas que são, como é que eu posso dizer, especializadas para que isso aconteça. Então, quanto mais o professor, como por exemplo, eu, professor de educação física, buscar mais conhecimentos para trazer para os alunos algo que possa fazer com que eles vivenciem a prática, que possa fazer com que eles também vivenciem a teoria de alguma forma, para que eles também não possam fazer
subir como se só fosse apenas subir e segurar. Eles têm que saber o fundamento, o que está acontecendo, por que ele está fazendo aquilo ali. E com certeza vai ser uma festa maravilhosa. Isso aí é muito bom. Vamos partir agora para uma parte muito especial que fala de técnicas, tá bom? Eu acabei de falar que não é só escalar, tem que ter técnica também. Então, fique ligado aí, porque essa parte aqui é bem importante, tá bom? Bom, veja só, entenda a situação. Você está subindo ali, está escalando. Você está usando todo o seu corpo, você está usando músculos do tronco, você está usando músculos do ombro, você está usando bíceps, tríceps, antebraço, você está usando coxa, panturrilha, você está usando toda a parte do seu corpo. Porém, é bem interessante que tenhamos um maior cuidado com as pernas, quando se trabalha com as pernas. Veja bem o que eu quero dizer com isso. Olha só, o mais importante na escalada é um bom trabalho de pés e pernas. Por quê? Porque isso ajudará a movimentar-se com mais eficiência e menos esforço durante a sua escalada. Entendeu? Então você está movimentando todo o seu corpo, mas se você tiver um bom trabalho de pés e pernas, isso orientado, é óbvio, você vai ter mais êxito na sua escalada. Ou seja, você vai cansar menos, porque você vai estar sabendo trabalhar as pernas, que é o primeiro tópico que eu gostaria de deixar aqui referente a técnicas. Tá bom? A segunda técnica que eu gostaria de deixar bem claro para você é relacionado a pegadas de mão. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Veja bem. Pega fechada. Quer dizer, em pega fechada, seus dedos eles são contraídos ao limite em torno da segunda junta. A primeira junta pode ficar aberta ou fechada, tá bom? O que eu consigo entender disso aqui? Nós temos a proximal, né? Nós temos a medial e a distal. Nós temos a junta, a primeira junta, a segunda junta e a terceira junta. Eu acredito que seja isso. Então, veja bem, a dobra da sua mão para segurar os acessórios que são colocados na parede, escalada, a dobra é na segunda dobra, veja bem, segunda dobra, tá bom? A primeira também, a última também, ela pode ser dobrada, como ele fala aqui, veja só, dedos são contraídos ao limite, em torno da segunda junta, ou seja, assim, certo? Dessa forma aqui, olha só, dessa forma, não assim, tá bom? Assim, dessa forma. E aí o que acontece? A primeira junta pode ficar aberta ou fechada, que é essa primeira junta aqui. Ela pode ficar aberta ou fechada, certo? Ou fechada. Mas o ideal é aqui, na dobra da segunda junta, ok? Aqui nós vamos ter essa pegada, né? Porque nem sempre a gente vai poder pegar assim, mas em alguns obstáculos que são grandes, alguns acessórios que são grandes, algumas pedras que são grandes, vocês vão poder pegar aqui. Então a dobra na segunda junta, certo? Essa é uma técnica simples, muito simples, tá? Que se utilizada pode fazer a grande diferença na escalada, tá bom? Então nós temos essas duas técnicas como técnicas principais, as quais deverão sim ser incluídas nessas aulas, nessas competições, seja para fins competitivos, ou melhor explicando, ou para fins simplesmente educativos ou pedagógicos, tá bom? Vamos dar seguimento aqui falando aqui um pouco sobre o quarto tópico, tá bom? Que é a aplicação no ambiente escolar, como isso pode ser feito. De acordo com o que eu já falei até agora, já se dá para fazer alguns planos de aula, algum planejamento relacionado a uma aula, por exemplo, de educação física na escola e tal. Eu posso fazer da minha escola, do local onde eu vou fazer a prática, um ambiente bem favorável, já que é favorável para, como é que eu posso explicar, para a natureza estar inserida nessa aula. Então eu poderia pintar alguma coisa, alguma árvore, sei lá, vai da imaginação, porque a gente pode criar também muitas coisas, tá bom? Mas vamos trazer
essa abordagem, esse tema, para o ambiente escolar, tá bom? Então veja só o que é que Pereira diz sobre essa questão. Olha o que é que Pereira sugere. Ele sugere brincadeiras que podem ser realizadas durante as aulas, entendeu? Brincadeiras como pega-pega, ou como, deixa eu me ver outra aqui que ele colocou, guerra de escaladores. Como seria a guerra de escaladores? Seria da seguinte forma: todos na parede, entendeu? Um participante deve forçar a queda do outro, empurrando ou puxando sem violência, óbvio, né? Pode ser feito com vários participantes divididos ou não em equipes, ou seja, assim você vai estar também praticando, tá? Todos na parede, ali tenta de alguma forma um empurrar o outro, sem agredir, apesar que às vezes a gente tem que controlar, porque nessa hora as crianças começam a se dispersar, começam a brincar e mexer com o cabelo do outro, empurra sério e briga, e aí tem que ter muita cautela e tem que ter domínio para dizer, não, aqui é de outra forma. Isso aí todos nós já sabemos, mas é dessa forma, tá bom? Que o nosso querido aqui autor deixa bem explícito relacionado a algumas brincadeiras que podem ser incluídas, né, nessas aulas, trazendo para o ambiente escolar, tá bom? Roubar o rabo, aqui tem uma também falando roubar o rabo, eu não tinha visto essa ainda, mas vou ler aqui para que você possa entender, viu só? Os participantes prendem uma fita na parte de trás da cabeça, certo? Como um rabo. Como um rabo. Interessante. Sem descer da parede. Devem tentar tirar as fitas dos colegas. Quem perde o rabo, desce e é submetido por outro participante, retornando quando outra pessoa perde o rabo. Deu para entender? Ou seja, veja só, é uma brincadeira também que pode ser inserida nas aulas. É bem interessante, porque tipo, eles estão ali escalando e tal, ou não, né? Mas estão ali na parede de escalada e de repente tem que tirar o rabinho da cabeça do outro para que o outro desça e fique lá embaixo esperando até a sua vez de retornar à brincadeira. É uma das brincadeiras pedagógicas que podem ser inseridas nas aulas no ambiente escolar, nas aulas no ambiente escolar. É bem interessante. Tá aí uma das dicas, né, para que se possa trabalhar também essa questão. Tem também olhos vendados, que o participante deve escalar de olhos vendados. Olha, é um desafio para a criança, né? Escalar de olhos vendados. Assim, desenvolve sensibilidade e força, já que se demora muito mais em cada movimento. Pode ser praticado sozinho, com alguém, para fazer a segurança com a corda, tá bom? Então, quando ele sobe ali sem venda, né, se torna um pouco mais complicado. Quando ele já conhece aquele roteiro de escalada, ele já vai certo. Mas e quando ele não conhece? Se conhecendo já é meio difícil, imagine sem conhecer a parede de escalada. Ele vai colocar uma mão aqui, sem enxergar, e ele vai tentar procurar a outra mão. É por isso que o autor diz aqui que demora mais em cada movimento. O movimento já não é tão rápido, né? Ele já é mais lento, ou seja, mais cautela, mais cuidado. Então é bem legal isso aí também, né? É bem interessante essa questão das propostas para trazer para a aula, porque você também, eu como professor, você como professor, pode também estar assim, inovando, trazendo outras variáveis de brincadeiras ou de formas até de uma certa competição, mas claro que daquela forma que não agrida nenhum valor, né? E não agrida nenhuma criança de forma que ela pense que está também participando de algo que tem que ganhar, porque se não ganhar morre, né? Tem criança que é assim, então a gente coloca uma competiçãozinha ali também, alguma coisa no final da aula, para que elas possam também ter essa questão de aprendizagem, estimular a aprendizagem da criança de alguma forma, só nesse intuito mesmo, não é no intuito sim de ver quem é o melhor, não, mas no intuito de estímulo.
Então é bem interessante que o professor ele saiba colocar no momento certo, na hora certa, essas brincadeiras para que a criança vá evoluindo, que vá pegando gosto pela coisa, né? Eu, como professor, vejo muito pouco parede de escalada nas escolas onde nós estagiamos. Vemos muito pouco isso, praticamente zero de nada. E é uma coisa, uma modalidade excepcional, ótima, que está trabalhando toda a parte do corpo da criança e que ela vai adorar também, vai sair um pouquinho daquela questão do futebol e tudo mais, né? Estamos partindo aqui para a parte final, que é a parte de estratégias para a elaboração de aulas e atividades. E é um pouco também mais complexa, portanto não vou me aprofundar tanto nela, mas vou falar só por alto para que você também possa entender um pouco como elaborar as atividades, certo? Então veja só, em se tratando da elaboração, o professor deve estar ciente do espaço onde irá trabalhar, da estrutura da escola e das condições financeiras da escola. Isso é importante. Afinal, nem toda instituição terá como instrumento pedagógico uma parede de escalada. Então o professor que é assim desenrolado, ele não vai esperar nem sempre, ele vai esperar pela escola para fazer uma aula diferente. Ele vai procurar alguma forma, algum jeito, não sei como ainda, mas de repente alguma forma de trabalhar essa questão da escalada, porque sempre tem de acordo com a nossa criatividade. Veja só o que está escrito aqui. Ó. No caso de não ter essa ferramenta, o professor poderá se utilizar de sua criatividade, como eu acabei de falar, para fazer novas propostas de aula que alcancem os mesmos objetivos, ou seja, na minha escola não tem material, na minha escola não tem recursos para obter esse material, não tenho espaço para fazer essa aula, então eu simplesmente não incluo essa aula no meu planejamento bimestral ou no meu planejamento anual. Eu não coloco nos meus planos de aula a parede de escalada, porque eu não quero ter trabalho, a verdade é essa, eu não quero ter nenhum trabalho. A verdade é que sem equipamentos é muito difícil de trabalhar, porque você pode também, se é para fazer algo para levar risco às crianças, não é interessante. Mas é bom que o professor se movimente, que o professor tenha atitude, que o professor faça alguma coisa por aquilo ali, para que não fique essa modalidade fique de fora. Ah, mas tem muitas outras que eu posso estar incluindo e tal, por que eu tenho que incluir parede de escalada? Não é que tem que incluir, não é. Mas é uma modalidade que é de extrema importância, porque ela vai trabalhar exatamente tudo isso que eu falei, equilíbrio, movimento, lateralidade, tudo isso, força, habilidades, tudo isso trabalho em equipe, a gente acabou de ler aqui, o nosso teórico falou. Então, é importantíssimo que o professor trabalhe relacionado a isso. Vamos falar mais um pouquinho aqui, antes de finalizar, que é muito importante isso aqui, eu achei muito interessante. E eu gostaria de ler para vocês, porque eu falando com minhas palavras não sai tão bonito como tá escrito aqui. Então eu queria que você prestasse bem atenção antes de finalizar. Veja bem o que é que diz aqui. Ó. O docente irá desenhar no chão marcas de pés e de mãos e os alunos terão que percorrer o caminho traçado utilizando os membros solicitados, ou seja, terão que se locomover em uma forma de 4 apoios. 4 apoios. Mãos, né? Braços, pernas, né? É isso aí. Outra proposta que pode ser realizada até mesmo como atividade complementar da primeira proposta em escadas, isso se a escola disponibilizar desse recurso, propondo aos discentes que subam as mesmas, da mesma forma que fizeram na primeira atividade, até chegarem ao topo da escada, tá bom? Ou seja, você pode estar modificando, pode estar mais que o tema proposto seja aplicado. Isso vai fazer com que, com certeza, a criança vivencie não de uma forma totalmente direta, como você queria. Nossa, eu queria aqui aquela parede, com aqueles aqueles objetos bem coloridos colados na parede, aquelas coisas bem legal, bem massa, para que meus alunos pudessem, nossa, que coisa colorida, que negócio lindo, aquela árvore lá na parede, desenhar aqueles pássaros voando, aquele tucano lá no galho da árvore e tal. Isso é o que a gente queria na escola. Mas nem toda escola vai ter essa condição de nos dar isso. Então,
parte de mim e parte de você como professor fazer a diferença, tentar fazer diferente, inovar, que é o nosso papel. Nós não nos formamos para ser só mais um, mas nós nos formamos para ser diferente, fazer a diferença e não ser mais um. O mundo está cheio de mais uns aí. Então nós estamos chegando para modificar exatamente isso, trazer as possibilidades, tá? Também para uma escola que não tem condições de manter aquilo que você quer aplicar. Então nós também temos que ter a criatividade para trazer essa questão aí, né, para a escola, e para que assim toda a criançada, todos os nossos alunos possam vivenciar de forma lúdica tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. E para isso é necessário um trabalho árduo, luta, muita batalha, e é isso aí. E nós concluímos isso aqui, esse assunto tão importante que é parede de escalada, nós concluímos por aqui. Espero que você tenha gostado e pense direitinho aí nas suas aulas, incluir esse conteúdo que é maravilhoso, tá bom? Fica com Deus e até lá. Até mais, quer dizer. Tchau, tchau.